Canal do Andrei, pra quem ainda não explorou onde o Andrei, tá quase com 50 mil inscritos, hein? Coisa linda. A verdadeira história dos socos em Ronaldo Fenômeno 94 e como investigar causas de futebol. Eu nunca recebi tantas vezes o mesmo pedido para investigar uma história. No dia 21 de março, Ronaldo Fenômeno foi ao Charla Podcast e contou a história do dia em que, jogando pelo Cruzeiro, ele levou 3 socos de um zagueiro mal encarado no interior de Minas Gerais. A gente foi jogar no interior contra Caldense, eu acho, longe pra caramba de BH. Dias antes eu dei uma entrevista falando que ia fazer 3 gols no jogo seguinte contra Caldense. Os caras falavam o quê pra tu? O que? Assim? Sai daqui, moleque, eu vou te matar, tu vai se fuder, vou quebrar tua perna, quebrar teus dentes, vai pro outro lado. E, pô, Campeonato Mineiro antigamente, em 93, devia ter 2 câmeras no estádio. Galvão! Porra, deu 5 minutos com a bola lá longe, o cara veio por trás, só sentiu o melado já descendo na boca. Bau! Pá, e eu de aparelho, rasgou tudo aqui. Caralho, 3 gols na casa do caralho, filha da puta, tu vai morrer aqui hoje. Eu, caralho, cara. O cara veio e pei do outro lado e outro de soco novo? Na boca, assim, ninguém vê nada, cara. E aí, acabando o primeiro tempo, bola lá longe, ele foi e pei. Outra porrada 3? Na minha boca. 3. Aí ele falou, olha, toma aí, teus 3 gols de hoje vai ser esse aí. 3-0 a gente, fiz os 3 gols. Sério mesmo, cara? Porra, aí... É uma história muito Aí é Ronaldo, né? Pô, é absurdo mesmo. difícil de apurar, mas essas são as melhores. Desde esse dia, eu entrei numa busca que me levou a muitos lugares e a muitas pessoas. Eu acho que eu cheguei numa boa resposta, mas eu quero levar vocês comigo. Então, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou transformar esse vídeo num manual de como investigar histórias antigas de jogadores de futebol. Vamos! Quando a gente está investigando histórias assim, bem antigas, contadas ao vivo, meio no susto, algumas coisas precisam ficar claras. Tudo pode estar errado. Os elementos que nós temos são os seguintes. Contra Caldense, eu acho. Dias antes eu dei uma entrevista falando que ia fazer... Isso aqui é absurdo. São os seguintes. Contra Caldense. Contra Caldense, eu acho, tá ligado? Tipo assim, pô, mano, é exatamente isso. A gente comentou sobre isso e eu acho que o Andrei falou também sobre o jogador de... O Vitor Sérgio falou isso. Eu vou falar isso de novo. Eu falei isso no último vídeo do Andrei. Jogador de futebol vai em podcast, conta a história de um bagulho que ele viveu, só que ele mesmo não sabe direito. Ele lembra vagamente o que aconteceu e aí ele meio que faz um apanhado de coisas e joga a história, tá ligado? Então, tipo assim, ele não sabe muito bem sobre a própria história dele. Ele só vai falar um bagulho. Mas não é mentira. Só é esquisito. Eu acho. Dias antes eu dei uma entrevista falando que ia fazer 3 gols no jogo. Ia ter 2 câmeras no estádio. 3-0 a gente, fiz os 3 gols. Esse é o ponto de partida, mas a gente não pode tratar como fato absoluto. É muito comum que em histórias assim, o jogador se lembre da ideia geral, porque a sensação tá lá, mas confunda dados... Carlos Alberto conta a história envolvendo o Real Madrid e Zidane e é zoado na web. Naldo do futebol. Confunda dados mais objetivos. Naldo relembra o começo de amizade com Chris Brown. Pediu pra tirar foto comigo. É assim com a gente também, quando a gente lembra de causos de tanto tempo atrás. Relembre quando o Renato Aragão contou a história de como Diri foi inspirado em Didi no Jô Soares. Um dos grandes vídeos do canal de cortes que eu reagi a esse momento aí há vários anos atrás. É muito provável que o Ronaldo realmente tenha apanhado muito num jogo dos Campeonatos Mineiros de 93 ou 94, que esse jogo tenha sido no interior, já que o fato de que haviam poucas câmeras no campo é marcante pra ele, e que ele tenha lavado a alma cumprindo alguma promessa de marcar gols. Vamos em frente. Jogadores de futebol como o Ronaldo dão muitas entrevistas na vida. Por isso, é improvável que aos 48 anos de idade ele tenha tirado uma história nova da cartola. Vale a pena começar tentando entender se ele já... E vamos ser sinceros aqui também. Por que o Ronaldo Fenômeno inventaria uma história pra provar que ele é pica, sendo que todo mundo sabe que ele é pica? Tá ligado o que eu tô falando? Tipo assim, ele não precisa disso. Mas a gente vai descobrir se de repente pode ser mentira. Já contou a mesma história em algum lugar e como contou. Eu já contei isso em algum lugar aí. Essa é uma participação dele no Resenha ESPN de 2016. Tem uma história que é impressionante. Eu não lembro o time exatamente, pode ser que eu erre.
Mas pode até aparecer a imagem ou essa história, como foi exatamente. Mas jogar no interior de Minas, às vezes era a câmera abertona do jogo e não tem aquela câmera do campo, não tem uns detalhezinhos. Você entendeu onde ele vai chegar. A história permanece a mesma, exceto por um detalhe. Em vez de citar Caldense, ele admite que não lembra o adversário. Talvez o Ronaldo tenha falado da Caldense porque foi um time marcante na carreira dele. Começou a jogar pra valer mesmo com 16 anos? Com 16. Fui lançado contra a Caldense em Poços de Caldas. A estreia profissional dele É que ele ama Caldense, pô. foi contra a Caldense. O zagueiro responsável pela marcação foi o Russo, esse cara aqui. Eu vi algumas entrevistas do Russo e ele é a pessoa mais fofa que eu já vi em toda a minha vida. Em muitas lances, assim, ele fala, vai com calma, Russão, vai com calma. Eu falei assim, Ronaldo, eu tenho que fazer meu trabalho, pai, senão o professor me saca. Aí ele falou assim, então faça o seu trabalho. A menos que ele se Caralho, pô. É a pessoa mais fofa que eu já vi na vida, é absurdo. Tem que fazer meu trabalho, pai, senão o professor me saca. Aí ele falou assim, então faça o seu trabalho. A menos que ele se transforme em um monstro em campo. É difícil que seja o nosso valentão. Pra descartar de vez, eu entrei em contato com a assessoria da Caldense, que negou. Hora então de descobrir o verdadeiro adversário. A internet tem alguns heróis esquecidos que mantêm tudo funcionando por aqui, enquanto a gente fica rolando nosso feed. Algumas dessas pessoas são os caras que digitalizam melhores momentos de jogos antigos e sobem no YouTube. Por causa desses caras, a gente consegue achar praticamente todos os jogos do Ronaldo pelo Cruzeiro. Sobrou para o Ronaldo na cara do gol! Você. Aí vem ele de novo, ó. Vai marcar o segundo Ronaldo. Golaço, hein? Cruzeiro. E descobre rapidamente que ele nunca fez 3 gols no interior. Talvez a gente tenha que focar em Aí fodeu. 2 gols? Foi procurando jogos assim, em que o Ronaldo marcou 2 gols no interior de Minas, que eu cheguei nesse aqui, contra o Alfenense. Podia ser só mais um jogo, entre vários, se não fosse esse comentário no YouTube. Tive o prazer de não só preparar o gramado do Gigante da Avenida, Campo do América, pro show do Fenômeno. Tudo em prol do trabalho do meu pai, João do Campo da Saliba. Velhos tempos. Meu pai com a bomba costal nas costas, marcando o campo de futebol, onde eu tinha demarcado as linhas. Inclusive, até hoje, vivo a resenha com profissionais do futebol que duelaram com o Ronaldo Fenômeno em Alfenas. Meu amigo Carlos Bahia, meu mestre dentro das 4 linhas, do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Prometeu e fez os 3. Muitos anos depois, como pai de família, vivo e trabalho em Brasília, sem abandonar a minha paixão, o futebol. Esse comentário foi escrito 3 anos atrás, muito antes do Charla, e cita uma promessa do Ronaldo de fazer 3 gols. Eu precisava entrevistar esse cara. E aí, Andrei? Tudo jóia? Tá me ouvindo aí? É porque é o seguinte, o meu pai, até 2012, ele morou num estádio lá. Tá certo que nos o André é muito pica. 10 anos lá da vida dele, ele tava doente e tal, mas ele era o zelador de um estádio onde eu morei desde 1989 em Alfenas, né, que é o estádio do Clube Esportivo Operário. Eu esticava as linhas lá para marcar o campo e ele vinha colocando aquela marcação. E aí, na época, o pessoal do América chamava meu pai para ir lá fazer a marcação e eu ia junto, né? E aí, como bônus, a gente ganhava os ingressos para assistir aos jogos e esse jogo foi um deles que nós assistimos, foi no dia 25 de fevereiro de 94, numa sexta-feira, né? O Cruzeiro, ele tinha jogado em Três Corações, na quarta-feira, se não me engano, foi onde o Ronaldo deu a entrevista. E na verdade, teve essa fala dele mesmo, porque ele tinha feito 2 gols no jogo de 4-2 do Cruzeiro contra o Valério Doce, em Itabira. Aí, é que surreal, o maluco lembra de tudo, pô, olha isso, loucura. E depois eles jogaram em Três Corações, por sinal, 2 gols dele. O talentoso Ronaldo fez o primeiro com oportunismo, Cruzeiro 1-0. E Ronaldo, claro, fez também o segundo. Tá aí, acompanhe. Final, Cruzeiro 2-0, estreando o técnico Enio Andrade em cima do Atlético de Três Corações. E foi onde o repórter entrevistou ele e perguntou assim, qual seria a expectativa pro próximo jogo e se ele prometeria gol. Foi onde ele falou, vou fazer 3 aí. O Roberto foi a primeira chave para resolver o mistério e a tal da promessa que o Ronaldo fez. Naquele comentário, ele citou Carlos Bahia. Carlos Bahia é Luiz Carlos Bahia, o jogador do Alfenense que teve a responsabilidade de marcar o Ronaldo nesse jogo. Ele é um cara espetacular, assim, fora de campo. Futebol é isso, né, cara? Mas fora de campo, um cara muito alegre, um cara muito amigo, assim, bacana, contador de histórias. E ele passou por vários clubes brasileiros aí, né? Era um zagueirão raiz, assim, mas ele é um cara que sempre soube jogar, né? Ele queria falar que o cara era um açougueiro, tá ligado? Um maluco porradeiro. Mas ele falou, fora de campo ele é gente boa. Dentro de campo também, tipo assim.
Pesquisando um pouco mais sobre o Luiz Carlos Bahia, a gente acha outras coisas que corroboram a história do Roberto. Na seção Que Fim Levou, no site oficial do jornalista Milton Neves, a relação com o Fenômeno é destaque. Ronaldo Fenômeno morria de medo dele. Após um jogo, ao ser perguntado quem mais bateu nele, que à época defendia o Cruzeiro, o Fenômeno não pestanejou. Luiz Carlos Bahia, sem dúvida. A frase ficou pra história, mas não é desabonadora da carreira do querido Luiz Carlos Bahia, que também atuou pelo América de Rio Preto, Sergipe, Uberlândia e Esportiva de Passos. A primeira coisa que eu sempre faço nessas pesquisas é procurar jornais da época. No caso do Campeonato Mineiro, é muito difícil, porque os jornais de Minas Gerais não estão digitalizados e nem são públicos para consultar. Eu levei essa dificuldade para um amigo meu, o jornalista mineiro Fábio Correia, que já me ajudou em outras furadas desse tipo, e ele se disponibilizou a ir pessoalmente retirar esses jornais, e voltou com isso aqui. Cruzeiro pode assumir a liderança em Alfenas. O Cruzeiro deve apresentar uma nova postura tática. Uma das exigências do técnico, o Enio Andrade, é a manutenção do artilheiro Ronaldo mais próximo da área. Ele é um excepcional centroavante e não deve se afastar da grande área. O Enio sabia das coisas. Cruzeiro assume a liderança com vitória em Alfenas. Mais uma vez, Ronaldo mostrou as suas qualidades de artilheiro, marcando 2 belos gols. O estado de Minas não fala nada, nem sobre promessa, nem sobre o Ronaldo ter apanhado. Talvez essa história tenha sido maior em Alfenas do que em Belo Horizonte. Talvez o jornal local tenha alguma coisa. O repórter Valdir Cesário, do Jornal dos Lagos, quebrou meu galho e me enviou essa capa. De acordo com o Valdir, a nota do jogo foi curtinha porque a partida foi na sexta e o jornal saiu no sábado cedo. Eles não tiveram muito tempo para escrever. Mas tudo bem, porque tem exatamente o que preciso. Cruzeiro ganha de 3-0 do Alfenense. Ronaldo promete e faz 2 gols, assumindo a artilharia. Nessa época, era muito fácil apostar que o Ronaldo ia fazer gols pelo Cruzeiro. Se você também é bom de aposta, eu te indico a KTO para se divertir. Eles têm as melhores odds do mercado e apoiam a existência desse canal. Mas atenção, porque a aposta é proibido para menores de 18 anos. Valeu, KTO. O próximo passo é procurar imagens. Existem muito poucas dessa partida entre Alfenense e Cruzeiro na internet. Na verdade, só os gols. Em campeonatos estaduais, os jogos dos times grandes no interior geralmente são um evento para as TVs locais. E o Alfenense Futebol Clube jogou na última sexta-feira contra o Cruzeiro Esporte Clube. Aproximadamente 6.000 torcedores pagantes estiveram no estádio Francisco Leite Vilela e viram a um bom espetáculo e a vitória do Cruzeiro por 3-0. Aqui, eu preciso agradecer imensamente a equipe de acervo da TV Alfenas. Eles fazem um trabalho incrível que eu vi poucas vezes no interior do Brasil, preservando a história da cidade. E quando eu pedi informações do jogo, eles se disponibilizaram a digitalizar uma fita e me enviaram 18 minutos dos melhores momentos de Alfenense e Cruzeiro em 1994, com direito a entrevistas pré e pós-jogo. Ronaldo, sai de Alfenas hoje como artilheiro do Campeonato Mineiro? Se Deus quiser, né? Eu vou trabalhar para isso, vou movimentar o tempo todo, para que eu consiga marcar os gols e ajudar a equipe do Cruzeiro a sair com a vitória. Você tem esperança de ir no Mundial, nos Estados Unidos, defendendo as cores do Brasil? É lógico que tem, né? Eu tô trabalhando para isso e se Deus quiser eu vou conseguir chegar lá. O jogo foi 3-0. O Roberto Gaúcho marcou primeiro nesse rebote. Muito polêmico, que nasceu o primeiro gol da partida, o gol aí do Roberto Gaúcho. Na minha opinião, eu acho que ele estava impedido. Depois o Ronaldo fez o segundo. Os 2 do primeiro tempo, por sinal. O Ronaldo, né? O centroavante dele. E aí, no segundo, ele fechou o placar com esse golaço. Olha aí, como o Ronaldo corta os jogadores do Alfenense, né? E toca de bico, de esquerda, pro fundo das redes, né? Fazendo o terceiro gol. Infelizmente, o Ronaldo estava certo. São poucas câmeras, não tinha VAR. Apesar da joia que são essas imagens, não dá pra achar muito ele apanhando, mas o registro é incrível. É hora então de tentar saber mais sobre Luiz Carlos Bahia, que eu fui descobrir depois que é um dos jogadores mais importantes da história do futebol de Alfenas. Para chegar nele, vale procurar os companheiros de time. E foi assim que eu cheguei no atacante Alexandre Cota, esse aqui. Lançando a bola para o Alexandre Cota, ele aí que tem a marcação do Luizinho, ele que vai ganhar a bola aí, ó. Ganhou a bola do Luizinho, né? E tenta aí fazer. Alexandre, tranquilo, o Cruzeiro tá aí. É uma partida importante, uma equipe difícil. Alexandre, tranquilo, o Cruzeiro tá aí. Nós estamos dentro de casa, tenho certeza que vamos mostrar um bom futebol e se Deus quiser conseguir um bom resultado aqui hoje. O que acontece? Realmente aconteceu uma entrevista na semana, entendeu, André? Ele deu essa entrevista durante a semana e o Bahia falou, eu vou rachar ele no meio. E foi com a gente mesmo, né, cara? Nós perdemos o jogo de 3-0, né, cara? E o Bahia, ele e o Ivan, né? O Gomes, os meninos, estavam falando assim, cara, foi o melhor ataque que jogou contra a gente, né? E ficava elogiando o Ronaldinho, né? Que eles tomaram esses 3 gols. O Ronaldinho considera um dos gols mais bonitos da carreira dele. E aí o
brigava com ele. Rapaz, você não tem vergonha na cara, não, rapaz? Se você falar uma bobagem dessa, vocês tomam um sapé caiaiá danado. Aí o pessoal indagava, e aí, Bahia, como é que foi marcar o fenômeno e tal? E falou, cara, foda-se. Você dava porrada nele e ele vinha pra cima. Aí disse que ele falava assim, pô, tio, quanto mais tu chegava junto, mais ele ia pra cima, assim. E aí disse que dava porrada, ele falava, vou de novo. E, assim, é o que ele contava, né? Porque eu não jogava, não tava dentro de campo, né? Mas essa história do Ronaldo foi verídica, cara. Essa coisa que ele falasse que tomava as porradas assim, aí, tipo, com aparelho, sangue, aquela coisa. A única forma de fechar essa história era Cadê falando o homem? com um homem, o próprio Luiz Carlos Bahia. Uma pessoa muito querida que todo mundo lembra com carinho. O Bahia era um irmão, cara, um cara assim, extremamente extrovertido, baixo astral, isso não existe para ele, não existia momentos de tristeza, entendeu? De alguma forma, o Luiz Carlos fazia as coisas ficarem legal. De alguma forma, ela ia ficar legal. Eu não me lembro de ver o Bahia triste. Eu não me lembro de ver o Bahia reclamar de alguma coisa. Todo dia ele era alto astral. Mas infelizmente não vai dar. Morreu na sexta-feira, dia 29 de setembro, no Hospital da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, o ex-jogador de futebol profissional Luiz Carlos Ribeiro, carinhosamente conhecido como Luiz Carlos Bahia. Com passagens por várias equipes de futebol brasileiro, o jogador iniciou o futebol profissional no Clube Esportivo Passense, na cidade de Passos, pelo Alfenense Futebol Clube, time do seu coração. Jogou na década de 1990. Depois de uma vida inteira dedicada ao futebol, Luiz Carlos Bahia morreu em 2023. No obituário dele no Jornal dos Lagos de Alfenas, o Ronaldo é citado. Em 25 de fevereiro, foi incumbido da marcação do jovem atacante Ronaldo, então com 17 anos, já despontando como fenômeno diante do Cruzeiro no Estádio do América. Apesar da derrota em casa por 3-0, o jogador local foi lembrado pelo goleador em entrevista à revista Placar como um marcador implacável. Infelizmente, eu não achei essa entrevista. Nós fizemos bons jogos aqui contra Cruzeiro, encheu aí com o menino Ronaldo, né, tava estourando. Então ele veio aí, todo mundo até me cobra até hoje, como é que você não conseguiu marcar o Ronaldo? Eu falo, não tinha como, até hoje ninguém conseguiu marcar, né? O Facebook dele continua de pé e é praticamente um mural de saudades de um cara que, apesar da história do Ronaldo, parecia ser muito gente boa. É uma pena que eu não tenha como entrevistar o Luiz Carlos Bahia. Ia ser incrível terminar esse vídeo com uma declaração dele ou confirmando ou, quem sabe, negando essa história. Mas tudo bem, porque a gente vai fazer isso. O Facebook, às vezes, é uma mina de ouro, muito por ser a rede social mais antiga que a gente ainda tem de pé. Em 27 de abril de 2017, alguém publicou no mural do Bahia o seguinte post. Aí, Luiz Carlos Bahia, será que ele tá falando de você? A entrevista do Resenha ESPN já tinha saído, então vamos supor que seja isso. O Bahia só não batia na mãe dele porque ela não tava em campo. Eu tinha quase certeza, agora a certeza é absoluta. Luiz Carlos Bahia. Rapaz, teve uma hora que ele ia pedir pra sair, mas ficou até o fim. O Fumaça quase me bateu. Tira o cara, Bahia. Eu falei, como? Só se eu matar. Não é uma entrevista clássica que um repórter arranca de um entrevistado, mas pro nosso estilo de investigação de guerrilha, serve muito bem. É um depoimento quase póstumo do homem que enfrentou Ronaldo Fenômeno 31 anos atrás e deixou marcas que ele não esquece. Pode até esquecer do nome, do time, mas não esquece dos socos. Enquanto eu editava esse vídeo com toda a calma do mundo, a 98 FM, uma rádio de BH, me furou e publicou um artigo contando essa história. É uma lição importante para quem faz jornalismo independente. É melhor você correr, senão pode ser que alguém passe na sua frente. Eles chegaram no mesmo resultado, mas foram por um caminho completamente diferente. Então, se você gostou dessa história e quer saber mais detalhes, vale dar uma olhada na reportagem deles. Esse vídeo foi um pouco diferente, mas o final vai ser o mesmo. Eu aqui me implorando para que você me siga nas minhas redes sociais. Mais uma vez, porra, eu falo, se inscrevam no canal do André aí, mano. Ele tá com quase 50 mil seguidores. Eu tenho certeza que ele vai terminar esse ano aí com mais de 100 mil seguidores. Até uma galera no chat aí falou, pô, contrata ele pra Cazé TV. O André já esteve na Cazé TV, já esteve na Globo também. Eu, tipo assim, vou ser sincero, cara, eu acho que o lugar do André é aqui no YouTube fazendo conteúdo próprio, cara. Porque ele é muito gênio, mano. E ele tem uma liberdade editorial aqui muito gigantesca pra fazer isso. E, pô, ele tá voando, mano. Sendo sincero, tá ligado? Aqui, ó. Esse é o canal dele aí. Pô, dá pra chegar agora a 50 mil. A verdade é essa também. Pô, tá com 13 mil pessoas aqui na live, porra. Ó, 48,100. Pô, não dá? 48,200. Pô, não dá? Olha o comentário fixado nesse vídeo.
Eu estava nesse jogo, eu era o goleiro. Tive o privilégio de tomar 2 gols de Ronaldo Fenômeno. Ele era diferente, por isso conquistou tudo e foi o melhor do mundo. Caralho, olha que loucura, velho. Pô, que maneiro, mano. $48.600. Pô, não dá? Pô, não dá? Gente, não dá. Não tem como. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. 48.800, gente. Pô, não dá? 48.800? Não dá? Não dá? 50? Você chateou nosso stag? Abriu live, Alan? Abriu sim. Deve ter aberto, né? Pô, não dá? $49.200, mano. Pô, não vai dar, mano. Pior que eu fui olhar. Caralho, puta que pariu, é foda. Tu foi olhar, né? Pô, gente, 700 pessoas. Pô, tipo assim, você que tá ouvindo agora essa mensagem e não se inscreveu ainda. Porque você tá pensando, tipo assim, pô, não vou me inscrever porque tem gente que vai se inscrever no meu lugar. Pô, você poderia se inscrever, cara? Pô, seria fantástico, cara. Porque, tipo assim, pensa quantos canais que você não liga que você é inscrito. Pô, você acabou de ver o vídeo, você curtiu o vídeo, pô, você poderia se inscrever? Eu vou colocar o link aqui agora. Porque tem esse pensamento, né? Tipo assim, putz, eu vou deixar o Casimiro passar esse momento aqui de 5 minutos pedindo o bagulho, porque, porra, eu tenho certeza que outros vão se inscrever e eu não vou precisar. Pô, mas se inscreve, pô. O trabalho do moleque é trabalho foda, pô. Tá ligado? Pô, não dá? 400 inscritos, não dá? 400? Me inscrevi, mais uma opção pra ver almoçando. É, então, tem isso, né? Já que agora não tem minha live, né? Agora, já que eu não faço mais nada... Pô, gente, não, pô, 200 é sacanagem. Gente, 200 pessoas. Gente, pelo amor de Deus. 200 pessoas. Ele tem o nome do meu ex-escroto, mas vou seguir. Não, aí não. Aí o clima foi lá embaixo. Aí, no momento em que chegamos a 50 mil inscritos, o clima foi lá embaixo. Tá ligado? Porra. Caramba. Caraca, mano. Qual que é o nome da menina que comentou aqui? Desculpa. Novamente? É a Mari?